Bem, hoje eu escolhi um tema muito importante, eu acho importante para todos nós, que é a liberdade de escolha. Todos nós temos a liberdade de escolha. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, tem um capítulo inteiro sobre a lei de liberdade. A lei de liberdade é a nona lei natural, é a nona lei moral, porque são 10 leis. E quando nós perguntamos aonde estão essas leis, elas estão na nossa consciência. E a lei de liberdade, que nós também chamamos de livre-arbítrio, é uma lei que todos nós, é uma possibilidade que todos nós temos. Por isso, ali, nós temos livre-arbítrio. Eu coloquei um conceito bem pequeno, porque aí todos nós vamos compreender bem melhor. Capacidade de plantar o que você quiser, mas a gente colhe exatamente o que nós plantamos. Então, Jesus já dizia que nós somos livres para plantar, mas a colheita é o quê? Obrigatória. Então, a liberdade de escolha, ela existe, mas ela determina algo, que é a colheita. Uma vez eu conversando com um grupo de pessoas, um ou dois, não me lembro bem, disse que não aceitava esse fato de nós termos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Como é que Deus, isso a pessoa dizendo, como é que Deus dá a um filho, que todos nós somos prediletos de Deus, da divindade, o livre-arbítrio? Porque por causa do livre-arbítrio é que nós erramos. E eu disse para a pessoa o seguinte: pela bondade de Deus, Ele nos fez simples e ignorantes. No início, quando nós estávamos no mundo primitivo, o nosso livre-arbítrio ele era o quê? Pequeno. Com o passar do tempo, o livre-arbítrio ele foi aumentando, dependendo da nossa evolução. Então, hoje, no nosso século, nós temos muito mais condição de escolha do que nós tínhamos no século passado. Imagina no início da nossa Terra. Nós tínhamos mais, eram os instintos. E hoje nós temos um poder de escolha muito grande, mas quanto mais nós temos a condição de escolher, nós também temos responsabilidades sobre o que nós escolhemos. Como eu falei para vocês, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que depois eu acho que todo mundo tem que ter um dever de casa, isso é coisa de professora. Todos vocês vão abrir esse livro, hoje não, amanhã. Vocês vão abrir no capítulo 10, quando fala da lei de liberdade. E nós temos aí a questão, a primeira, que Kardec pergunta aos espíritos se o homem tem livre-arbítrio dos seus atos. E os espíritos, eles respondem: visto que o homem tem a liberdade de pensar, ele tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Na verdade, essa condição de pensar que todos nós temos, significa também que nós temos a liberdade de agir. Mas aí eu pergunto a vocês, será que o nosso livre-arbítrio ele é ilimitado? Quer dizer, nós temos a liberdade de agir em tudo que nós queremos? Ou será que esse livre-arbítrio ele é limitado? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? É ilimitado ou limitado? Levanta a mão
aqueles que acham que o livre-arbítrio é limitado. E pouca gente achou que tem limite. Não, gente. Realmente, o livre-arbítrio, ele é limitado. Porque nós ainda somos espíritos o quê? Imperfeitos. Nós temos limites. Imagina na sociedade que existem limites. Nós temos limites. Nós não podemos escolher tudo. Por exemplo, quando nós renascemos, nós podemos escolher a nossa profissão, nós podemos escolher as nossas provas, mas existem as expiações. Escolhemos as expiações? Não. As expiações, elas são consequências do quê? Do livre-arbítrio mal usado. Quando nós usamos o livre-arbítrio de uma maneira que a gente se prejudica e prejudica o nosso próximo, nós depois temos a colheita. Lembra do que estava escrito ali? Nós somos livres para plantar, mas na hora de colher é obrigatório. Então significa que quando nós renascemos, nós escolhemos as nossas provas, mas as expiações, elas são consequências do nosso livre-arbítrio. Então a nossa condição de escolher, ela não é ilimitada, quer dizer, podemos escolher tudo, ela tem um limite. Hoje também a gente fala muito de limite. Os pais não dão limite aos seus filhos, porque nós temos que dar limite. E Deus também nos dá limite. Mas aí as pessoas, como esse grupo que conversava comigo, então para que o livre-arbítrio? Se através do livre-arbítrio nós erramos muito e depois, por causa da má escolha, nós vamos colher frutos amargos, sofrimento, tristeza, decepção, doenças, tudo provocado por um livre-arbítrio mal escolhido. Mas eu pergunto a vocês, de que adianta se nós não tivéssemos livre-arbítrio? Se nós tivermos somente o determinismo, como muita gente acha, né? Existe uma corrente, não são espíritas, é lógico, que acha essa corrente que existe o determinismo, quer dizer, o destino. O destino é traçado, então, se o destino é traçado, qual o mérito em nós fazermos o bem ou o mal? Então Deus, por exemplo, diz assim: este meu filho vai fazer o bem, este aqui vai ser um missionário, este aqui vai sair para o crime e este aqui vai sair para o roubo. Será que quem rouba e quem mata, ele teria responsabilidade se Deus determinasse isso? Ou será que teria méritos aquele que dissesse que é um missionário ou bom? Que mérito teríamos? Então o livre-arbítrio, ele faz com que cada um de nós tenha a responsabilidade de sua escolha. Eu coloquei ali também o terceiro. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, nem ao bem, nem ao mal. Deus quis com isso que ele fosse submetido à lei do progresso, e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal que é feito por sua vontade. Imagine uma classe de alunos. Se o professor, por exemplo, sempre desse nota 10, tanto para aquele que estuda, como para aquele que não estuda. Na Terra é assim, aquele que trabalha muito, ou aquele que trabalha pouco, não há diferença? Então, por que Deus daria o determinismo para nós?
Nós só temos o determinismo na hora que nós nascemos e na hora que nós desencarnamos. E mesmo quando eu falei para vocês que quando nós nascemos, nós escolhemos as nossas provas. E mesmo que nós tenhamos expiações, porque o nosso mundo ele ainda é um mundo de provas e expiações, então mesmo que tenhamos expiações duras, dolorosas, nós temos a liberdade na parte moral. Vamos imaginar que alguém nasça com um problema congênito da cegueira. Ele, por alguma razão, por causa de um livre-arbítrio mal escolhido, ele nasce com a cegueira, cego, não vendo a luz, não vendo absolutamente nada. Então, essa pessoa, ele pode ser alguém muito revoltado, ou pode ser também uma pessoa que vai trabalhar por aqueles que são cegos e que não sabem se defender. Em Macaé nós temos o Marcos Passos, que ele ficou cego depois de um tempo, através de um acidente. Ao invés de ficar revoltado, o que ele faz? Luta por aqueles que são cegos e não sabem se defender. O Marcos, quando ele ficou cego, ele andava de noite pela rua, porque para ele tanto fazia ser noite como dia, com a esposa, para ele aprender a andar com a sua bengala, para saber se defender. E hoje nós sabemos, ele é alguém que faz um bem grandioso, mas nós sabemos que existem pessoas que têm a cegueira como uma expiação, que são muito revoltadas. Elas se enclausuram dentro de casa, ficam falando que são injustiçadas, como na verdade essa pessoa, ela simplesmente está colhendo algo que ela fez lá atrás. Tem aí também, eu coloquei para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo também, onde Kardec, o codificador, nosso Evangelho, no capítulo 5, fala também sobre essa parte do livre-arbítrio. E ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6, quando os espíritos falam do livre-arbítrio, falando do mal, se o mal era algo que ia acompanhar uma pessoa pela vida fora. Então, quer dizer, aquela pessoa, ela tem maldade, e se essa maldade vai perdurar pela vida fora. E a espiritualidade, os espíritos colocam, a prosperidade do mal não é senão momentânea. Se ele, quer dizer, se aquela pessoa que faz o mal não expia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o passado. Então, se nós sofremos, e nesse capítulo ele fala sobre bem-aventurados os aflitos, e fala sobre as causas anteriores das aflições. Então, quer dizer, por que eu sofro hoje? Porque algo pode estar escrito lá atrás, na nossa reencarnação, anterior ou bem anterior. Tem as causas atuais também. As causas atuais, que hoje foi interessante, nós fizemos um estudo sobre as causas atuais. E nós sabemos que muita coisa que nós passamos hoje, não é lá de trás, não. É de hoje. Muitas vezes por não pensar e agir corretamente, nós erramos muito. Esses dias eu li um artigo que eu achei muito interessante de um neurocientista. Ele disse uma coisa que eu não sabia, e eu acho que pouco de nós sabe, que o nosso pensamento, ele leva meio segundo para se transformar em palavra ou ação. Então vocês vejam bem, quando a gente escuta alguém dizendo assim,
Ah, ele falou sem pensar. Ela falou sem pensar. Não. Todos nós pensamos antes de falar e antes de agir. Mas o que prejudica as nossas ações? Porque nós somos invigilantes. Jesus falou muito sobre a vigilância. E aí também eu coloquei o vigiai e orai. Jesus não colocou orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai, para não caíres em tentação. E no nosso Pai Nosso também, a nossa prece dominical que Jesus deixou, fala também, nós pedimos para que a gente não caia em tentação. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que quando nós erramos, nós colhemos o nosso erro. Então nós na Terra somos todos espíritos que erramos mais do que acertamos. Infelizmente, no nosso livre-arbítrio, nós erramos mais do que acertamos. Mas como hoje o conhecimento ele vem para todos nós hoje, todos o conhecimento, e Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Então nós temos ainda uma responsabilidade muito maior, porque quanto mais nós recebemos, mais nós somos cobrados. Então hoje nós somos mais cobrados. E nós sabemos que hoje nós somos cobrados muito rápido. Há tempos atrás nós éramos cobrados em vidas sucessivas. Hoje nós erramos, são as causas atuais das nossas aflições. Então nós erramos hoje e nesta vida mesmo vem a justiça das nossas aflições. Mas Jesus também falou algo muito especial, que cada um de nós tivesse segundo a nossa obra. Cada um de nós colheria segundo as nossas obras. Então, se nós agirmos no bem, colheremos o bem, menos sofrimento, menos tristeza, menos desilusão. E isso Jesus falou de várias maneiras o tempo inteiro. Todas as vezes em que Jesus contava as suas parábolas, ele sentava para conversar, ele meditava para que ele ganhasse ainda mais iluminação divina, para que ele passasse sempre o melhor para nós. Então nós temos que entender que o determinismo é uma consequência do livre-arbítrio. Tem coisa realmente que é determinada pela divindade. O determinismo, ele é determinado por Deus. O livre-arbítrio é nosso. Mas o determinismo é uma consequência do nosso livre-arbítrio. Então, olha a responsabilidade que nós temos em nossas escolhas. E é interessante, tem uma história verídica, né? Eu não posso deixar de vir aqui e contar uma história para vocês. Mas antes, eu queria que colocasse aqui as infrações das leis naturais. A infração das leis naturais implica em registros energéticos no nosso perispírito, com influências decisivas nesta vida ou em outras vidas, em outras reencarnações. Então eu vou contar para vocês uma história muito interessante que a espiritualidade nos contou. Uma moça que procurou a espiritualidade, procurou a casa do caminho, eles contando, né? Procurou no plano espiritual. E contou a sua vida na Terra. Ela desencarnou cedo, porque ela tinha um problema pulmonar gravíssimo. Mas
ela era aquele ser humano resignado. E esse capítulo que fala, o capítulo 5 do Evangelho, fala sobre a resignação. A resignação não é acomodação. Tem gente que acha que ser resignado é cruzar os braços e deixar tudo cair do céu. Não. Resignação é não ter revolta. Somente isso. É saber sofrer. Também tem esse capítulo. Nesse capítulo tem o bem sofrer e o mal sofrer. Então, essa menina, ela era filha única desse casal. Ela desencarna aos 18 anos, mas ela fez algo espetacular. Ela, apesar de ter uma respiração grave, que depois ela descobre porque ela tinha tantos problemas pulmonares por causa do fumo, nós sabemos, pelo que está escrito aí, pelo que os nossos livros nos mostram, a doutrina, que quando nós fumamos, nós estamos lesando além do corpo físico, que o corpo físico, ele vai ser o quê? Diluído. Mas e o perispírito? Ele se dilui? Quando nós morremos? Não. A única coisa que dilui é o corpo físico e o duplo etérico. Duplo etérico depois de 72 horas. São as duas partes de nós que diluem. Mas o espírito, ele é eterno, e o perispírito, ele vem nos acompanhando vida fora, registrando tudo que nós aprendemos, tudo que nós fazemos. Então ele vem todo grafado. Quando nós fumamos, por exemplo, o corpo físico é lógico, nós vamos perecer mais cedo, vamos desencarnar mais cedo, porque é uma agressão, é um vício. Nós temos o livre-arbítrio de fumar. Mas nós sabemos também que nos tornamos o quê? Escravos. Então muita gente diz que a escravidão acabou, mas sinceramente, as pessoas que escolhem vícios, elas estão escravas de si mesmas. Elas estão escravizadas, acorrentadas. Então elas têm que libertar desse vício. E essa jovem, ela descobre, né, isso a espiritualidade contando nessa história, ela descobre que ela foi uma fumante, assim, fortíssima. Aquela pessoa que fuma um cigarro atrás do outro. E ela também, além de fumar, ela tinha sido, na época, uma hippie. Naquela época em que nós sabemos que muitos, né, que têm a minha idade, sabem que tem um movimento dos hippies, que além de fumarem um cigarro comum, fumavam também a maconha, usavam outras drogas. Então, quer dizer, esse grupo lesou muito, além do seu corpo físico, muitas vezes a cabeça. Mas essa jovem, ela não chegou a fazer tanto. Ela fumou, sim, a maconha, fumou o cigarro, que isso foi revelado. Ela nasceu logo no finalzinho do século passado, nasceu rápido, quer dizer, quando nós renascemos mais rápido, porque muitas vezes no plano espiritual o nosso sofrimento é grande. Então a espiritualidade permite que nós tenhamos uma nova reencarnação por causa daquele sofrimento. Mas também existe algo que nós ainda no plano espiritual não entendemos muita coisa e nascemos às vezes com lesões muito fortes, dada a rapidez do renascer. E foi a história dessa menina, dessa jovem. Ela então, quando renasce com esse problema grave, os pais não tiveram nem coragem de ter outros filhos, porque ela dava um trabalho imenso por causa do problema pulmonar que ela tinha. Hoje existem medicações muito boas
que conservam uma pessoa que tem o problema que ela tinha, mas naquela época não tinha e ela acabou desencarnando, né, há pouco tempo, por causa desse problema pulmonar. E essa menina, a espiritualidade conta que ela fez uma coisa maravilhosa. Os pais, eles não eram ligados à caridade. E ela, ao conhecer a doutrina espírita, ela descobre que fazer a caridade era um bem grandioso, onde ela podia amenizar os sofrimentos dela e, ao mesmo tempo, criar para os pais uma atmosfera de mais amor, que os pais não ficassem somente naquele mundo familiar. Ela queria que os pais saíssem deles e fossem olhar para os outros, que a caridade é o quê? O amor em movimento, o amor em ação. E a gente sabe que Jesus, ele dizia que um bem cobriria uma multidão de pecados. E ela resolve fazer algo que ela adorava fazer. Era a alegria da vida. Ela pegava alimentos, cobertores, e ela se dedicou desde os 12 anos, quando ela conheceu a doutrina espírita, que ela foi tratar esse problema pulmonar. Ela fazia visita à noite para as pessoas que estavam na rua, os mendigos. E os pais, como ela não podia ir sozinha, logicamente, em primeiro lugar, a mãe acompanhou para que ela não fosse sozinha, porque uma menina de 12 anos jamais, e nem mesmo se tivesse mais idade. Depois o pai, ele via a filha tão feliz, que ele resolveu acompanhar também. E ele começou a fazer a mesma coisa. E quando ela tinha problema pulmonar, a respiração dela ficava difícil, ela tinha que ser hospitalizada. E aí ela dizia assim, ó, eu não posso ir hoje, mas eles estão me aguardando com alimento, com cobertor. E ela não dava só o cobertor e o alimento. Ela conversava com eles, sentava, dialogava, sabia da vida de um, da vida do outro. E os pais aprenderam com aquela menina que os médicos diziam que ia desencarnar brevemente. Então eles faziam de tudo para a menina ser feliz. E se ela era feliz, visitando, distribuindo alimentos e cobertores, eles iam fazer com que ela fosse feliz. E quando essa menina, ela desencarna próximo aos 19 anos, que foi assim, algo surpreendente, porque a doença que ela tinha, ela não viveria até essa idade, já chegar aos 12 anos foi muita coisa. Imagine chegar aos quase 19 anos e ela deixou algo maravilhoso com os pais. Porque os pais, isso a espiritualidade diz, que até hoje os pais, eles fazem a mesma tarefa. Então a saudade que eles sentem daquela filha é amenizada por essa atitude que eles fazem de visitar. E eles ainda expandiram muito mais isso. Além de visitarem, de atenderem aos moradores de rua, eles também começaram a visitar pessoas nos hospitais com o mesmo problema da sua filha. E a alegria deles hoje é porque esse problema, existem medicações, né? Medicações fortes, que de repente, quem sabe, em algum momento, a gente sabe que os cientistas estão aí estudando, vai ter a cura com uma grande amenização. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esta menina, ela nasceu com uma expiação, problema pulmonar. Foi determinado por Deus. Porque ela o quê? Ela causou ao seu perispírito uma grande mácula.
que gerou um problema pulmonar. Mas ela era resignada, ela sofreu com resignação. Aí eu pergunto a vocês, se ela for renascer de novo, será que ela novamente vai renascer com problema pulmonar? Porque ali nós colocamos, né, que muitas vezes os nossos registros do perispírito, nós nascemos uma encarnação com problemas e podemos renascer ainda na outra. Muitas vezes, uma bronquite, uma asma, mas Jesus disse que um bem cobriria o quê? 1 milhão de pecados. E só a resignação, ela foi resignada, mas ela também trabalhou pelo bem. Porque muitos de nós se revoltam com a colheita que nós temos, que é consequência da nossa escolha. Ao invés de escolhermos o caminho do bem, escolhemos o caminho do mal. E nós sabemos também que toda a consequência que nós temos é da justiça de Deus. Porque não existe somente a lei de liberdade. Existe a lei da reprodução, a lei da destruição, a lei do progresso. E a lei do progresso, ela está intimamente ligada com a lei de liberdade. Aí esse grupo disse assim, pois é, mas se não tivesse a lei de liberdade, nós não teríamos que sofrer. Mas aí qual o mérito? Deus deu como proteção, porque como poderíamos progredir? Tem gente que acha que Jesus, ele já nasceu perfeito. Porque é um espírito, né, que pisou na terra, que reencarnou entre nós de maior perfeição. E tem pessoas que acham que Jesus já nasceu perfeito. Aí eu disse assim, se Deus fez Jesus perfeito, então quer dizer que Jesus fez alguém para o crime? Alguém para a desonestidade? É claro que não. Jesus nasceu simples e ignorante, como todos nós. Mas o que ele fez? Ele usou o livre-arbítrio dele de uma maneira espetacular. Então, Jesus e tantos missionários que nós temos, eles tiveram experiências e souberam escolher. Então, hoje, com tudo isso que nós conhecemos, e a doutrina espírita nos garante que se nós tivermos a responsabilidade de escolha, nós seremos mais felizes. Nesse estudo também que eu vi de um neurocientista, ele não é espírita, tá? Não é espírita. Tem a crença em Deus? Sim, acredita em Deus. Ele afirmou. Mas ele fez uma experiência que eu achei muito interessante. Ele pegou 2 grupos. E isso é bacana, porque a gente vê que nós já sabemos disso há muito tempo. Kardec, nós já temos aqui no nosso livro, capítulo 10, a lei de liberdade, o livre-arbítrio, mas quem não é espírita está fazendo experiência. Isso é ótimo, porque fortalece para nós o fato de termos livre-arbítrio. Esse neurocientista, ele pegou 2 grupos, e ele pegou vários textos. Um grupo, ele pegou textos que reafirmava que havia o determinismo. O determinismo é o quê? Você nasce para o bem, é para o bem, nasce para o mal, é para o mal, nasce doente, é doente. Quer dizer, Deus é que é responsável. A pessoa não é responsável por nada. Deus é o destino da pessoa. Tem muita gente que fala, não, isso é meu destino, se Deus quiser. Eu falo, se é bom, Deus quer. Se é ruim, Deus não quer. Aí, ele pegou esse grupo e colocou somente textos e palestras sobre determinismo, fazendo com que esse grupo acreditasse no determinismo. Ao passo que um outro grupo, ele fez
fez diferente. Colocou o livre-arbítrio. Trouxe vários textos, palestras e falou do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio existia. Mas um grupo não sabia do outro. Um estava numa sala, outro estava no outro. Depois, ele colocou esse grupo como numa plateia, como vocês aqui, colocou uma campainha na frente do grupo do livre-arbítrio e uma campainha no grupo do determinismo. E ele disse assim: aqui estão as questões que vocês vão responder sobre determinismo, sobre livre-arbítrio e sobre outros temas. Aí ele disse assim: mas vocês podem colar, se quiserem, mas eu peço a vocês que não colem, porque tinha campainha. E quando eles apertavam a campainha, a resposta, caso eles tivessem dúvida da resposta, eles apertavam a campainha numa cola. Não uma cola de estudante. Né? Estudante, a gente que é professor sabe que o estudante põe na mão, faz aqueles papeizinhos, né? Fazem aquilo tudo. A gente sabe disso. Né? Às vezes finge que não sabe, mas sabe. E até mesmo a gente já... Então tinha aquela campainha, não é? Eu, coitada de mim, não podia colar porque enxergava mal, então eu tinha que estudar na marra. Não adiantava, porque se eu colocasse na mão não via, se colocasse pequenininho não via, então eu tinha que contar com o estudo. Mas imagine, né? Ainda bem que eu fui protegida por isso, né? Às vezes me enxergar bem é uma proteção. Então eu fui um pouquinho mais honesta do que a maioria da escola. Não porque era, né? Não tinha outro jeito. Aí ele colocou então aqueles dois grupos, né? Mas as pessoas aí não viam a hora que ele apertava a campainha. No final, eles pensaram que não iam descobrir que eles apertavam a campainha. Só que havia também uma outra máquina do outro lado que eles sabiam se aquele grupo havia apertado a campainha 10, 20 vezes. E ele teve uma experiência espetacular. O grupo que acreditava no determinismo apertou a campainha muitas vezes, mas o grupo que acreditava no livre-arbítrio apertou poucas vezes. Então, sendo ou não espíritas, eles descobriram naquele momento que quem acredita no livre-arbítrio se torna mais honesto, se torna menos estressado, se torna uma pessoa com mais compaixão. Então, esse estudo prova que acreditar na nossa liberdade de escolha nos torna mais humanos. E quem acredita no determinismo, ele acha que a consequência de tudo não é ele. Aquilo foi determinado. Não, eu sou o mal, porque... Sabe aquela música antiga, né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Não tinha uma música? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Não tem? Não tinha uma música assim? Só que a gente sabe que não. A pessoa é rebelde não é porque o mundo quis assim. Não é porque Deus quis assim. É porque a pessoa não sabe escolher. Simplesmente isso. Agora vamos ir para o outro lado. Aí a pessoa diz assim: mas eu estudo na doutrina que existe obsessão. E aí existe uma obsessão que se chama subjugação. Então quer dizer que uma pessoa que é subjugada por um espírito, ela não tem responsabilidade sobre os seus atos. E o que vocês acham? Eu queria saber de vocês alguém que sofre uma obsessão, que tem obsessão simples,
tem a fascinação, que a gente se fascina, né? A gente acha que aquela pessoa está com obsessão, mas ela acha que não. Está fascinada. Mas existe a subjugação. E eu pergunto a vocês, alguém que está sofrendo uma obsessão de subjugação, ela tem ou não responsabilidade? Vamos imaginar que eu esteja passando por um problema gravíssimo na minha vida. Está insuportável passar por determinada expiação. Eu, então, não acreditando na vida após a morte, porque o acreditar na reencarnação, na vida após a morte, é muito importante, porque evita o quê? O suicídio. Kardec, quando estava lá desesperado, fazendo os seus livros, e estava sofrendo críticas, estava sofrendo demais, chorava em sua casa, quando ele aperta a campainha e chega um conteúdo do Livro dos Espíritos. E ali vocês sabem dessa história, quando alguém escreve para ele que tinha sido salvo de pular do rio Sena, porque encontrou aquele livro. Porque uma outra pessoa havia feito a mesma coisa e deixou o livro ali. Quando essa pessoa ia pular para suicidar, porque tinha perdido a esposa, essa história, uma história muito bonita, que emociona, ele amava aquela esposa, que acabou desencarnando, ele vai para pular, e quando ele põe a mão, ele vê um conteúdo, era o Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos salva aquela pessoa e outras. E Kardec naquela hora se ilumina e diz, eu tenho que continuar. E além do mais, o homem que mandava aquele conteúdo do livro era uma pessoa que ajudou na execução do livro, que é isso que ele fazia, encadernação de livros. Olha que coisa espetacular, porque a nossa doutrina, ela tinha que chegar. Então, a nossa história, gente, que eu estava falando para vocês, que nós estamos subjugados aqui. Vamos imaginar, então, que eu passando por uma expiação grave, que nós sabemos que por aí, muita gente hoje que não conhece a vida após a morte, não acredita na reencarnação, não acredita no livre-arbítrio e escolhe acabar com sua própria vida. Uma escolha. Mas aí, ela está sendo também subjugada. Inimigos do passado aproveitam o momento de desespero daquela criatura, ela não se vigia nem ora, ela então se suicida. Eu pergunto a vocês, ela tem culpa ou não por ter cometido um suicídio? Tem? Tem sim. Porque nós temos o livre-arbítrio e quando nós nos desalinhamos do bem, e o bem ele começa em quem? Em nós. A primeira missão que nós temos é nos amarmos. E nós temos que amar a Deus, a nós, ao nosso próximo. Então, se nós somos subjugados, é porque, na verdade, nós estamos enfraquecidos e distantes. Não é Deus que está distante de nós, somos nós que estamos distantes. Então, essa nossa vibração, ela traz aquela influência, porque nós deixamos de vigiar, de amar, de acreditar no futuro. Não é porque eu passo por um sofrimento agora, não significa que esse sofrimento vai ser eterno. No dia seguinte, talvez, aquilo tudo ia mudar. E a pessoa não acredita, não tem fé.
E a fé sem obras, ela fica o quê? Morta. Se eu não tenho fé, e se eu não faço obras de amor nem para mim, é claro que os espíritos que vão se aproximar de mim são espíritos que vibram numa faixa ruim. E aí muitos cometem o suicídio. A espiritualidade mandou para nós, na Casa Caminho, um recado ano passado, que nós deveríamos ter em todas as casas espíritas grupos de auxílio fraterno, que nós olhássemos no outro, o olhar dele triste, que a gente se colocasse através da empatia para nós auxiliarmos as pessoas, porque muitas estão desesperadas, muitas chegam até aqui, e não somente as que chegam, aonde nós estivermos, não tenham vergonha de falar da nossa doutrina, não tenham vergonha, isso não é proselitismo, isto é, nós sabemos que a doutrina ela é o quê? Consoladora. Não importa que aquela pessoa vai seguir a doutrina espírita, vai estar aqui entre nós, mas se nós conseguirmos auxiliar essa pessoa, está maravilhoso. Então, a subjugação, ela é responsabilidade nossa. Se nós estamos, diga como és, que eu te direi com quem você anda. Então, dependendo da vibração, das ações daquela pessoa, se ela tem ações no bem, se as suas escolhas, que ela tem liberdade, são escolhas boas, como ela vai ter influência negativa dos espíritos? Vocês acham que esses espíritos vão querer ficar com essa pessoa? Se nós temos influências espirituais, se nós temos a subjugação, a fascinação, é porque nós não estamos sabendo nos vigiar. Então, nós todos aqui temos a felicidade de acreditarmos que não existe um destino para a nossa vida, que nós podemos mudar esse destino. É tanto, essa frase todo mundo sabe, mas eu trouxe porque eu acho que essa frase é muito linda e ela conclui tudo o que ele está falando. Chico Xavier, ele disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar o quê? Agora, e fazer um novo fim. Então, alguém que está desempregado, alguém que passa por um sofrimento grande, não significa que isso vai perdurar. Que nós temos que mudar a nossa vibração. A oração é uma proteção para nos ensinar a escolher entre o bem e o mal. E como o nosso pensamento é meio segundo, esse neurocientista ele colocou meio segundo. Olha que perigo, gente. Olha, meio segundo, um segundo não é quase nada. Então nós temos que acostumar os nossos pensamentos a ser o quê? Harmônicos. Nós temos que estudar o Evangelho de Jesus. E nós temos que escolher ser feliz com Jesus. Porque Jesus tinha a mesma natureza nossa. O pensamento dele também era de meio segundo. E ele fazia o bem. Então, isso é falta de hábito. Nós temos que criar hábitos de fazer o bem. Nós temos que fazer o hábito de corrigirmos as nossas imperfeições. Nós estamos aqui na Terra, não é a passeio, não. Nós estamos aqui colhendo os frutos que nós plantamos lá atrás. E se não somos tão felizes assim, vamos fazer de tudo. E não vamos fazer só para nós, não. Vamos fazer para os outros. Porque não adianta ser feliz sozinho, não. O gostoso é ser feliz com
com os outros. Por que essa menina da nossa história, ao desencarnar, ela foi feliz? Porque ela viveu do bem. E a maior felicidade que ela colocou sementes do bem nos seus pais. E eles continuam até hoje, disse a espiritualidade, irmã de Nonato, que eles até hoje continuam nessa mesma tarefa. E tem gente, quando tem uma decepção no centro espírita, e vai embora do centro. Gente, não faz isso nunca. Todos nós somos errantes. Nós podemos errar por um momento ruim, por um momento de tristeza. Então, não façam isso. Cheguem em casa, pensem 1, 2, 3 vezes, dialoga com alguém sensato, não é pessoa insensata, estrivitada, não. Uma pessoa centrada no bem. Porque senão ela vai te aconselhar o contrário. É isso mesmo, não vai lá não, esse hora é assim. Porque olha, lá na Casa do Caminho, se eu tivesse hoje o número de pessoas que passou pela Casa do Caminho, eu sei que lá é imenso, mas eu nem sei, a gente teria que ter um galpão gigantesco. Mas a gente sabe que acontece isso. Aí os espíritos que não querem o bem, o nosso bem, que a casa vai continuar. Outras pessoas vão chegar, às vezes vão fazer melhor que nós. Então a gente tem que dizer assim, mesmo que eu faça pouco, eu vou fazer. Ah, fulano me ofendeu, me criticou. Não importa não, eu também faço isso. Quantas vezes a gente faz? Então, olhem bem, meninos e meninas. Escolham com Jesus. Em qualquer momento da vida de vocês, se passarem por um momento triste, uma decepção com alguém, uma decepção com você mesmo ou com você mesma, pensem que amanhã é outro dia. Como o sol nasce, também vai renascer. De noite os espíritos vêm nos acolher, vêm conversar conosco. Nós temos um anjo guardião, nós temos um protetor espiritual do lar, nós temos um protetor espiritual da rua, do bairro, da cidade, de tudo. Olha quanta proteção. Basta nós estarmos o quê? Com vontade. E a vontade é o quê? Livre-arbítrio. A nossa vontade é o livre-arbítrio. Gente, já está na hora. Por mim eu falaria de livre-arbítrio aqui, mas a minha escolha agora é de parar, não é abusar. A gente tem que saber a hora de começar e a hora de terminar. É isso.